Vai lá, Diegão, vamos na primeira matéria aqui, que a gente tá fazendo a cobertura, o Critiquei com seus comentários precisos. Porra, essa manchete aqui, ela tá rendendo, hein, cara? Não, tem que render. 40 bi. Tá rendendo. É uma parada que tem tanto assunto pra falar sobre que a gente vai pra mais uma notícia além daquilo que a gente já esmiuçou nos outros Critique News, né? Americanas... Isso é um depoimento de um fornecedor, galera. Ó, Americanas me levou à falência e agora eu temo nunca reaver o dinheiro. Isso aí foi essa matéria mesmo, é um cara que tinha uma transportadora. Uma distribuidora. Isso aí, uma transportadora e distribuidora. Uma transportadora que o cara cresceu demais, mas dependendo muito de um cliente só, né? Falou tudo. Então, uma das coisas que a gente já falou aqui no Critique é que se você tiver uma empresa, você pode ser grande, você pode ser, ser muito promissor, mas se você não diversificar os teus clientes, você vai teu risco é muito grande da operação, né? E esse cara dependia muito da Americanas. Né? Com contornos de maldade, né? Então, assim, primeiro deixar claro que é um relato que foi feito pelo proprietário, né, da empresa. Então, o que a gente está aqui é debatendo o que foi relatado. Então, não temos provas em relação a tudo que foi dito. Mas eu acompanhei ontem, por acaso, né? Eu li a matéria, mas por acaso ontem à noite, enquanto eu estava fazendo algumas coisas ali para os nossos futuros projetos. Você encontrou a notícia? Não, eu assisti o vídeo, né, que ele deu uma entrevista para a GNN durante, acho que uns 20 minutos. CNN. Então, mas ele já fez o GNN mesmo. Ah, tá. A entrevista completa, ele faz um podcast quase assim com a pessoa. E os contornos são aquilo que a gente já tinha conversado. Então, um processo institucional de utilização bancária para alavancagem. Então, ele foi inserido através das Americanas nesse processo também de vendor. Primeiro ponto. Segundo ponto, quase que um takeover hostil. Takeover hostil para as pessoas é você dominar aquela empresa e tornar ela mais dependente de você, eventualmente, inclusive. Então, o que acontece ele tinha uma empresa sólida, que vinha crescendo. Obviamente, Americanas era um dos principais clientes que eles vendiam ali, né? Faziam a distribuição. E chegou um processo em que ele ia vender a empresa dele. Então, ele ia captar fundos, etc. Só que a Americanas tinha prioridade. Então, tinha uma parte de contrato que, em caso de venda, como ele era um grande distribuidor, a Americanas poderia ter o direito de falar assim, não, sua operação é tão boa que eu quero para mim. E aí ele detalha, primeiro, como ele cresceu. Então, são tons de que a operação era eficiente, que ele fazia um bom trabalho. Ele cresceu muito rápido, né? E, por exemplo, para quem tá de casa pensando, mas será que ele é tão bom assim mesmo? De diversos fornecedores que as empresas têm, é muito comum fazer uma premiação para eles. E aí ele falou que, por exemplo, dos 10 principais fornecedores do ano da Americanas, ele ganhava com 5 filiais. É isso aí. Então, com 5 das top 10 era dele. Então, você imagina o contexto disso como um todo. Nesse processo de aquisição, a Americanas fala, eu quero exercer meu direito de compra. E neste processo começa a minar as finanças dele, fazendo ele alongar o prazo, fazendo ele não ter como honrar com as suas próprias questões, até que chega um ponto que fala assim, parei de pagar. Então ele tinha 7 milhões de reais a receber da Americanas. A Americanas dá para trás nesse momento, que ele está muito exposto, ali, né? exposto, talvez pensando em, agora que ele não vale nada, eu compro por preço de banana. Só que nisso a empresa faliu, porque sem caixa ela não conseguiu pagar. Mas assim, pelo que ele relatou, de novo, você colocou bem, a gente não tem provas concretas de que aconteceu isso. Então, o depoimento dele. Segundo o relato dele, de um dia para o outro, e aí eu não sei em que altura foi desse processo, os caras simplesmente declararam que não iam fazer mais negócio com os caras, retiraram os estoques que tinham nos galpões do cara, o cara de uma hora para outra ficou insolvente, porque ele não conseguia dinheiro, não conseguia caixa para girar a empresa e banco quebrou. Não põe grana nele, é isso aí.
quebrou, assim, derreteu a empresa de uma hora para outra. O cara teve que vender queijo na estrada. Mas na leitura do que o André trouxe aqui, que eu acho interessante, é que foi intencional pelo relato dele, né? Eles foram Esse é o ponto, parece intencional, parece coisa de livro. É coisa de doido, né? Tipo, você vê, domine seu fornecedor, deixa ele dependente de você. Sim, demore para pagar. E assim, eu acho que isso era uma coisa que a CVM, pelo menos nas empresas que têm ações na Bolsa, deveria de começar a olhar. Geralmente esses grandes grupos que têm fornecedores médios e pequenos atuando, eles trabalham num modelo que já está no plano estratégico que aquele fornecedor vai atender ele 2, 3 anos, depois ele acaba falindo. Porque ele vai aumentando o volume que ele vai pedindo, vai diminuindo o custo unitário, a pessoa ali não tem uma capacidade de fazer um bom controle financeiro, e no primeiro deslize aquele cara quebra. Mas aí o grandão continua. Redes de banco, grandes indústrias, grandes varejistas, essa prática ficou meio comum no mercado, assim. Então, deveria de ter uma política aí, do mesmo jeito que a gente tem Sarbanes-Oxley para o mercado, do contratante olhar o fornecedor com uma prática mais clara. Só explica o que é o Sarbanes-Oxley para a galera, o SOX. A SOX é um controle de ações e medidas que a CVM, a instituição financeira, junto com o Banco Central, colocou no mercado para as empresas que têm ações na bolsa, garantir que ela está dentro de uma governança coerente. Que nasceu lá do caso Enron, dos Estados Unidos, depois da quebra 2008, né? da crise de 2008. Da crise de 2008. Protocolo de governança, galera. Isso aí, o subprime. Ele é como se fosse a mesma coisa que a CVM faz aqui com as empresas listadas na Bolsa. Ela pede uma série de relatórios e declarações chanceladas por uma auditoria externa, para poder publicar seguindo uma regra. Deveria de ter uma regra do tipo assim, ó, você vai pagar teu fornecedor para determinado negócio, no máximo você pode ter 60 dias de pagamento. Porque a gente quer vender para aquele cara, precisa vender para Americanas, precisa vender para Renner, Riachuelo, Banco Itaú, Bradesco, empresas gigantes, não estou nomeando uma aqui, todas. E aí você, fornecedor menor, você se submete às regras que ele está dando, porque senão você está fora, você não vende para ele. E essas regras são leoninas, na minha opinião, cara. Não é tão claro assim. Ou você aceita que ele te paga em 90 dias, ou você tá fora. Mas esse ponto, ele não é tão simples de debater, não, porque existe um intermediador aí, que são os bancos, que tem uma fatia de interesse econômico forte aí. Então, o que acontece? Se fizer um levantamento, os bancos devem ser o que pagam mais, o fornecedor com o maior tempo possível. Exato. Então, assim, na verdade, o problema do fornecedor, ele é resolvido. A questão é que os bancos, eles intermediam essa operação entre, no caso, Americanas e o fornecedor, que é o core, inclusive, dos FDICs. O que é isso? FDICs é fundos lastreados em recebíveis. Então, você tem ali uma grana violenta, resultado dessas transações financeiras, que, de uma forma ou de outra, movimentam o mercado de uma forma muito relevante. E só penaliza mais o fornecedor, porque ele precisa do dinheiro, ele vai no banco, ele fala, ó, eu tenho isso aqui para receber, banco. Antecipa. O banco fala, até te antecipo, mas vou cobrar uma taxa. Então a margem só vai sumindo. Se fosse claro para falar, o governo falasse, olha só, você não pode pagar com mais de 90 dias, esse cara não ia buscar esse dinheiro no banco, e talvez a margem não fosse... Mas pensa que esse caso, por isso que eu acho mais grave, ele foi inserido nesse modelo bancário através da Americanas. Sim, a Americanas fala assim, não, né? Olha só, você tem que faz isso que eu consigo comprar mais. Gente, ó, o que mais tem nas empresas... Olha, de fornecedor eu entendo bem, tá? Você deve ter passado por isso várias vezes. Assim, né? não, a minha base é contratar fornecedor. Então, assim, existe muito, por conta desse incentivo bancário, de você colocar a tua base de fornecedor, você negociar seu tesoureiro, né, o tesoureiro da grande empresa, uma condição melhor olhando todo. Folha de pagamento da tua empresa, os recebíveis, antecipações e tudo mais. Quando você olha, você joga tudo isso na mesa ali, ele coloca e aí sobra para o departamento de compras, às vezes, aquela conversa marota do tipo, olha, tem o risco sacado desse banco meu aqui, vai te dar uma taxa melhor. Ao longo do tempo, quando a gente olha as empresas que apertam, né, prazo de pagamento, modelo Ambev, modelo Americanas, a gente sabe que ou ela quebra, ou ela embute isso no preço invariavelmente e dane-se. Porque ela fala assim, ó, uma hora não tem como, então meio que já não faz sentido. O pessoal já está antecipando e às vezes o comprador esquece de falar assim, tá, mas se eu pudesse te pagar à vista, eu tenho caixa, se eu te pagasse à vista, às vezes o desconto é muito melhor
do que ter que ficar empurrando isso. Parece que é meio irracional, mas a galera esquece de analisar isso. No ponto do Barra, que eu achei interessante quando a gente olha, por exemplo, um fornecimento como esse, é um fornecimento mais simples, transporte e distribuição. Cara, é um desafio aí para qualquer brasileiro. Você consegue abrir uma transportadora amanhã. É um ativo muito simples de conseguir. Você pode ter um caminhãozinho, uma vanzinha, qualquer coisa, né? Aí você tem que ter uma licença na NTT. Por isso, não à toa, você olha toda a rodovia. Quantas transportadoras existem no Brasil? É um negócio... Não é tão complexo de abrir. Uhum. Ele tem suas complexidades, mas é equiparável a vários outros negócios que tem por aí. Claro, tem os grandes grupos, grandes transportadoras, grandes distribuidoras, eles têm muito mais eficiência, melhores equipamentos. Então, um cara desse aí estava com 7 milhões pendurado. No meu ponto de vista, e na linha que o Barra comentou, eu acho difícil a CVM entrar numa obrigação onde você limita o nível de fornecimento da empresa. Explico. Quando a gente parte para empresas onde demandam mais tecnologia, a gente vai ter fornecedores que tenham uma propriedade intelectual muito exclusiva, um desenvolvimento próximo, e ele vai ser um fornecedor único daquele... Então, assim, é um pouco difícil limitar. Mas aonde eu entro, onde eu acho que é mais interessante, que é não botar uma regra limitando a participação, mas tendo esse acompanhamento na linha de governança da empresa. Explico. Em muitas das empresas que eu coloquei, eu olhava e falava para essas linhas, categorias de fornecimento, o quão dependentes somos de alguns players. E essa dependência não é só para você amarrar na situação financeira, é para eu ter uma solução backup. Se cai um meteoro na fábrica... Você diz a governança do fornecedor... Da empresa, das americanas. Das americanas. Então, esse item de governança, eu acredito que sim, a CVM pode incluir. Como que você faz o gerenciamento da tua base fornecedora, né? O quanto você está dependente ou pouco dependente de fornecedores, e isso pode ser público. Quando você tem um fornecedor único, você pode deixar isso público. Por quê? Porque você internamente no Brasil, você pode estimular outras empresas a querer competir com aquele fornecedor único. E quando você tem, às vezes, esse fornecedor único não está nem no Brasil. Às vezes ele é importado. Você importa equipamento, importa um serviço que é pior ainda, né? E isso já faz. Uma Associação Brasileira de Máquinas, ela pega e você tem que passar. Estou importando uma máquina, se eu não quiser taxação nela, né? Eu tenho que mostrar que ninguém no Brasil é capaz de fazer isso.